Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e hoje, gente, quero fazer uma análise aqui de um assunto que eu tomei conhecimento, que assim, já é uma formulação teórica que não é de agora, tá? E nem que eu quero aprofundar totalmente hoje, mas é uma formulação que eu gostaria de começar a debater com vocês, tá? Que é uma coisa que eu acho que é importante se a gente for pensar, né, em como que a gente observa a questão do libertarianismo, né, de um ponto de vista, né, do princípio da não agressão, tá? E uma das coisas que é muito complicada, né, porque muitas vezes a gente acaba olhando essa ideia de libertarianismo, né, de maximização de liberdades, só que a gente esquece, né, que num sistema onde prevaleça as leis da natureza, né, você tem alguém que se privilegia, né, a popular lei do mais forte, e os demais, né, acabam padecendo, né? Então, existem condicionantes, né, da liberdade que, quando a gente observa, né, exigem que existam regras, né, de boa convivência, né, e estas regras implicam que a distribuição de recursos ela seja de tal maneira possível que todas as pessoas que estão naquele contrato, né, consigam oferir vantagens, né, ganhos recíprocos. Até você imaginar num relacionamento amoroso, né? Como é que as pessoas vão permanecer num relacionamento amoroso se elas não, né, têm essa troca, essa reciprocidade de ganhos? E daí, né, gente, se você vai buscar a base, tá, gente, do libertarianismo, que não é o anarcocapitalismo, tá? Anarcocapitalismo, né, pelo que eu tenho visto nos últimos tempos, é só um bando de puxa-saco, né, de bilionário, né? São escravos, né? Servos do dinheiro. Esse tipo de gente, eu já falei para vocês, eu quero distância, né? Eu não faço questão que estejam aqui, pode ir embora, né? Vão procurar o local de vocês, não é aqui. Mas quando a gente olha, né, para o que veio antes, né, que é o anarcossocialismo, a gente consegue perceber ali algo mais estruturado, né, no sentido de que você precisaria achar uma sociedade que tivesse certos limites, né, para que as coisas possam funcionar, né? Claro que eu estou fazendo uma remissão histórica, isso não quer dizer que eu estou aqui, né, defendendo o anarcossocialismo. Estou fazendo uma remissão histórica para a gente entender o que é o que, né? O que não pode é ficar defendendo que bilionários, né, se apropriem de tudo e que a humanidade vire escravos, né, dos senhores do Bitcoin. Não, isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. E aí o que a gente tem que pensar, de certa maneira, é essa ideia que eu acabei de ter contato. Na verdade, eu vi um vídeo, né, da Deutsche Channel aqui, em espanhol, que é sobre o limitarianismo, tá? A gente já, para quem, né, gosta de questões ambientais, né, questões de sustentabilidade, a gente tem o minimalismo, né? Minimalismo não significa que você não pode ter coisas. No minimalismo, você tem coisas boas que durem e na medida que você necessita delas, né? Então a ideia do minimalismo é que você não acumule coisas, mas sim você tenha coisas boas, né, e permaneça com elas porque, né, elas trazem o conforto para você. Então, em determinada maneira, o minimalismo, né, é um contexto de sustentabilidade individual, quando você faz escolhas racionais, usa o seu cérebro, né, para você somente possuir, né, coisas que são da sua necessidade e utilidade, né? Isso é uma ideia de minimalismo. Mas o limitarianismo,
né, pelo que eu entendi aqui numa leitura inicial, ele trabalha com esse contexto, né, de limitação do patrimônio, né, da criação de limites patrimoniais máximos, né. O pesquisador economista Thomas Piketty, né, que escreveu O Capitalismo no Século XXI, né, analisando o que está acontecendo, né, no mundo ocidental, né, onde cada vez mais você tem uma concentração de riqueza acontecendo, né, onde você tem cada vez mais super ricos, você tem uma diminuição da classe média, né, e um aumento da classe pobre, né, uma concentração de recursos. Ele faz análise nessa obra dele, e a sugestão que ele chega no final é que uma taxação mundial, né, um imposto criado no mundo todo, né, para a circulação de riquezas entre os países, ele deve ser estipulado para que se tenha, né, um controle dessa acumulação, né, para que parte desses recursos retornem para as pessoas que não têm recursos, né, ou retornem para demandas do Estado, né, seja o Estado vigilante noturno, né, o Estado que tem que existir, ou demandas outras sociais, né, e de terceira geração, outras gerações para quem segue essas linhas. Pensando nesse sentido, né, fazendo uma análise lógica dentro do contexto de pesquisa nosso aqui, né, proposto, para vocês refletirem, né, isso é uma forma até vamos dizer assim, de criação de repertório, né, de estimulação para que novos pensamentos, novas ideias, né, possam ser atingidas, tá? Possam ser pensar novas sinapses, né? A gente possa adquirir novas sinapses. A questão toda que a gente tem que perpassar é entender, né, que só num estado da natureza onde prevalece a lei do mais forte não existem limites, né? Então, quando você vai lá no reino dos chimpanzés, você vai ter lá, né, os clãs e você vai ter lá o macho alfa, né? Para esse não existem limites. Para os demais todos existem limites. E a gente acaba reproduzindo na humanidade, né, certos modelos instintivos animalescos como esse, né? Então você olha lá, né, um ser como Elon Musk, que não possui nenhum tipo de limite, né? E com riscos até desse indivíduo tentar interferir, né, na realidade, na vida das outras pessoas. Veja o Trump, né? Um empresário com muitos recursos e, né, interferindo no Estado, né? Então são essas questões todas que têm que ser levantadas quando a gente pensa, né, em algo maior. Olhando para o modelo China, né, o que a gente percebe, né, é que e eu não vou acessar isso hoje, não é o caso, né, mas é só para trazer discussão mesmo, de que você tem situações onde pessoas com muito dinheiro, existem bilionários na China, né, a população começa a questionar, né, não que a pessoa tenha muito dinheiro, mas como ela lida com esse dinheiro, né? Começa até a questionar isso, né? Então, questões de exuberância, né, de demonstração, a pessoa vai lá, para Lamborghini na rua, né, tá lá, e aquela, né, vamos dizer, aquele excesso, acabam, né, já sendo criticados socialmente. Mas indo mais além disso, do que só de uma crítica social elaborada, né, só de pessoas que realmente tenham inteligência suficiente para entender uma discussão como essa, a gente pode chegar, né, pessoal, a um outro nível de discussões, que é o nível da inteligência artificial, né? A partir do momento que a gente cria um sistema e esse sistema ele passa a regular a nossa vida em sociedade, ele passa a estar presente, e passa a interagir, passa a, né, e observar os padrões de conduta, né, e as realizações, até certo ponto, né, se a gente pensar que esse seria um sistema inteligente
né, e que ele vai ter né, equações, né, visando o equilíbrio da vida na sociedade, da distribuição dos recursos, que em final de contas é isso que acontece, é o acesso que cada um de nós tem aos recursos, né? E aí por recurso você entende tudo que você tem acesso material. A gente pensaria numa inteligência artificial, que eu acho que é o que a China vai acabar querendo ou não produzir, no final das contas, né? Ela vai criar uma tecnologia tão avançada, que a tecnologia vai ser tão avançada que vai ela mesma, né, ir estar além, né, do próprio modelo chinês. E nessa tecnologia a gente vai acabar vendo isso, né? Com pesos, né, sobrepesos, tentando dosar o acesso, né, aos recursos, para que eles sejam um acesso mais equânime, né? E isso é uma coisa que vai ser interessante de observar, tá? Então, o limitarianismo, ele está muito, né, numa visão, né, de que isto será uma ocorrência futura. Isso não é algo apenas teórico, mas é algo que vem na prática, né? Porque quando você vai estudar essas populações, né, tem até um livro interessante, se alguém tiver interesse, que chama assim O Macho Demoníaco, a origem da agressividade humana. É um livro que eu sempre recomendo, que é um livro que é importante de ler. Ele estuda, né, os primatas, as sociedades dos primatas, né? E não vou fazer, né, contar a história do livro, mas ele estuda os chimpanzés, por exemplo, né? E essa ideia, né, os chimpanzés são os que mais se aproximam da gente e os mais violentos, né, das sociedades mais violentas, né, agressivas. Então a gente percebe que a gente não está muito longe disso, né? E daí, se a gente olha a situação que nós temos e vemos que, de certa maneira, né, toda essa concentração de riquezas é uma forma de agressão, né? É uma forma de agressão aos demais. Agora, a leitura disso, né, requer que a gente busque esse aprofundamento. Então, o limitarianismo não é só falar assim, olha, agora os superbilionários só podem ter até $1 bilhão. Não é isso. Mas é a ideia de que, né, a taxação de impostos chegue até eles, que é o que Thomas Piketty sugere. E que essa taxação produza efeitos, né, de tal maneira que esses recursos voltem para as demandas, né, da maior parte da humanidade. Né? Então o mundo não pode estar para servir 3 mil pessoas, que é o número de super ricos que nós temos hoje no mundo. O planeta de 8 bilhões não pode estar todo a serviço para servir 3 mil pessoas. Isso é um retorno a um modelo, né, absolutista, né, um modelo feudal. E é isso que a gente está observando. Né? No mundo ocidental, né, os riscos de isso continuar, né, se perpetuando são grandes. Daí que as respostas a isso, né, apesar de todas as restrições que a gente tem quando se fala do modelo chinês, a gente acaba vendo que né, nas perspectivas da China, até, olha que paradoxal que é isso, as possibilidades, né, de surgir tecnologias de forma libertária que façam equalizações e que permitam uma vida em sociedade mais equilibrada, né? Porque você acreditar que pessoas vão se reunir por sua própria vontade e não vai haver ali uma imposição de força, eu tenho minhas dúvidas. Isso nunca aconteceu na humanidade, né? Mas agora, a criação de novas tecnologias, né, colocando sempre o paradoxo do risco de um totalitarismo digital, que isso pode ter também, né? Essa discussão não está esquecida aqui. Ela é presente, né? Ela não é afastada, ela não é mitigada. Ela está aí. Mas cabe, né, nós também olharmos para a situação que nós temos atualmente, né, que não é adequada. Né? Dizer que esse modelo de desenvolvimento econômico que nós temos é o melhor, não é.
né? Simplesmente é um modelo de concentração, um modelo de destruição da natureza, de apropriação de recursos, né? Não é uma coisa satisfatória, né? E isso tudo tem que ser repensado. A gente tem que criar novas sinapses, né? Não é buscar as saídas antigas, né? Então vou voltar, vou pensar no que existe no passado. Não. Nós temos que pensar em novas soluções. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Não é ficar requentando teoria do século passado, mas sim conseguir, né, criar novas possibilidades. E daí o espaço dessa ideia do libertarianismo, né, que é uma ideia muito ética, é um conceito avançado de ética, mas que precisa ser entendido. Então, sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.